Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Riso Bonito. Aqui nós discutiremos estratégias para você e seus filhos a terem dentes bonitos e saudáveis. Eu sou a Carol Riso, cirurgiã dentista, e o episódio de hoje é a dentista que teve cárie. E adivinhe quem foi a dentista que teve cárie? Euzinha aqui. Mas calma, isso foi há 9 anos atrás, quando eu tinha 16 anos e eu ainda não era dentista. Então, eu estou livre desse pecado. Quando eu tinha 16 anos, eu tive um episódio de dor de dente. Isso mesmo, o meu dente doeu. E aí, eu me lembro muito bem na época, eu estava sozinha em casa e eu liguei para minha mãe. Como minha mãe é professora, ela não podia sair do colégio para poder correr atrás de dentista comigo. Então ela me pediu que eu procurasse um dentista e que no final do tratamento, no final do expediente, ela iria no consultório para poder fazer o pagamento. E assim eu fiz. Eu me lembro que eu chamei uma amiga minha, e nós fomos na dentista de confiança dela. Chegando lá, eu tive que convencer a secretária a permitir o atendimento fiado. Expliquei toda a situação, toda a história e ela liberou. Chegando no consultório, a dentista radiografou meu dente e constatou que eu estava com uma cárie, por isso meu dente estava doendo. E aí ela anestesiou meu dente, abriu uma cavidade no meu dente, removeu a cárie e no final restaurou. E quando finalizou esse atendimento, eu me lembro que eu liguei para minha mãe, ela compareceu até o consultório e foi fazer o acerto, o pagamento. E eu me lembro de uma situação bem engraçada, que quando ela foi passar o cartão no consultório, o consultório não estava aceitando o cartão. E aí, nós tivemos que ir numa venda próximo para ela poder passar o cartão nessa venda. E como a dentista fez para receber esse dinheiro, eu não sei, mas eu fiz o pagamento. E depois de um tempo, esse dente voltou a doer. E aí eu já imaginei, gente, vou ter que passar por toda a situação de novo. Na época, eu estava começando uma paquera com o Igor, que é o meu esposo. E aí eu pedi que ele avaliasse o meu dente. Ele radiografou meu dente e constatou que tinha ainda cárie por baixo da restauração. E aí fez todo o processo novamente. Ele anestesiou o meu dente, removeu a restauração, removeu a cárie. Como a cárie estava grande, foi necessário fazer uma proteção pulpar, proteger a minha polpa. E por cima fez-se uma base com ionômero de vidro e depois restaurou com resina. E como toda história, tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é que eu fiquei com uma restauração profunda, uma restauração próximo da polpa. E esse dente, ele pode doer a qualquer momento. É como se fosse uma bomba relógio. E se esse dente vir a doer, eu já sei que preciso tratar o canal. Esse dente também, ele é um dente um pouco mais sensível que os outros. Eu tenho que ter um cuidado maior, porque, por exemplo, se eu morder uma pedra no feijão, e o dente quebrar, corre o risco de eu ter que fazer o tratamento de canal. O lado bom é que eu acabei me aproximando mais de Igor. Eu não era dentista na época, acabei me formando, em odontologia, hoje eu sou dentista. A gente se aproximou mais, tanto que casamos, temos uma filhinha hoje também, chamada Louise. E eu aprendi, todo o processo, a dinâmica, por que meu dente doeu, como é que a cárie funciona. E de lá pra cá, eu não tive mais cárie. Esse foi o meu último episódio de cárie. E eu também não senti mais dor de dente. Então, o motivo de eu estar contando essa história para você é para você entender que, assim como eu pude me prevenir de novas cáries, você também pode se prevenir, desde que entenda o processo da cárie, como ela se forma, a sua dinâmica. E eu tenho alguns artigos que afirmam que a lesão é totalmente prevenível.
e que mesmo quem já teve cárie ou tem cárie, tem como paralisar esse processo. E eu percebo que algumas pessoas confundem cárie com outros problemas bucais. Algumas pessoas confundem cárie com sensibilidade dentinária. O que acontece com frequência é uma sensibilidade que é causada por uma retração gengival. Ou seja, a raiz do dente é exposta, a gengiva se afasta do esmalte do dente e expõe a raiz. Essa raiz, ela é sensível, ela é formada de dentina. Dentina é sensível. Quando a pessoa bebe água gelada, por exemplo, escova o dente, toma um café, pode acontecer uma sensibilidade nessa região, porque estava coberta por gengiva, né? A gengiva afastou e expôs essa região da raiz que é sensível. E essa sensibilidade, ela não é causada por cárie. E as pessoas também confundem cárie com manchamentos. Existem vários tipos de manchamentos nos dentes. Porém, o que é mais comum é o manchamento por bactérias cromogênicas. Existem bactérias da flora que causam pigmentações escurecidas nos dentes. Essas pigmentações são formadas por compostos férricos, que vão pigmentar os dentes. Inclusive, pessoas que têm essa pigmentação costumam ter baixo índice de cárie. E essas pigmentações são removidas com uma limpeza no consultório. Há um tempo atrás, a cárie era considerada como uma doença infecto-contagiosa, modificada pelo açúcar na dieta. Hoje sabemos que a cárie ela não é considerada uma doença infecto-contagiosa. Por quê? Na nossa cavidade bucal existem várias bactérias. E as bactérias que causam a cárie são as bactérias presentes na placa. E essas bactérias, elas estão presentes na cavidade bucal de todo mundo. Então não tem como a gente passar para outras pessoas. E o conceito atual de cárie é que ela é uma disbiose. O que é isso? É um desequilíbrio da microbiota bucal. Um exemplo de disbiose é quando acontece no intestino uma diarreia, por exemplo. É quando houve um desequilíbrio da flora, né, um desarranjo e provocou uma diarreia. Então, o conceito atual de cárie é que ela é uma disbiose. Então, gente, eu vou explicar o que acontece no dente, como se forma a cárie dentária. Esse desenho está ilustrando um dente partido ao meio. E eu vou começar explicando as camadas do dente, ou seja, as partes do dente. A primeira camada é o esmalte, que está ilustrado de azul. O esmalte, ele é o tecido mais mineralizado do corpo humano, ou seja, é mais duro, ele é translúcido, ele tem 95% de minerais. E o esmalte, ele é indolor, ou seja, ele não é sensível, não dói. A dentina é o que está ilustrada de branco. A dentina, ela é menos mineralizada do que o esmalte, ou seja, ela é menos dura do que o esmalte. A dentina é sensível e é a dentina que dá a cor aos dentes, já que o esmalte é translúcido. E a dentina, ela tem uma cor um pouco amarelada. E a terceira camada do dente, que está ilustrado aqui de vermelho, é a polpa. A polpa é a parte sensível do nosso dente. O canal, ele é preenchido pela polpa. E a polpa, ela apresenta um nervo, uma artéria e uma veia. E a polpa, ela é extremamente sensível. Então, tudo que encosta próximo na polpa, ela vai reagir gerando uma sensibilidade. Ou seja, se tocar na polpa, ela dói. Então, gente, agora eu vou explicar como é que a cárie se forma. Na nossa cavidade, existem várias bactérias. Existem mais de 500 espécies
né, de bactérias. O que são espécies? Cavalo, gato, cachorro, elefante. Quando ingerimos alimentos cariogênicos, essas bactérias, né, as bactérias, eu vou chamar as bactérias da cárie de bactérias ruins, elas usam esse alimento, se reproduzem, tá? Elas se reproduzem e se fixam na superfície do dente, tá? Formando a placa. Essa placa, ela é formada por um aglomerado de bactérias, restos de alimentos, misturados com a saliva. Eu já expliquei um vídeo, tá, sobre a placa. Procura aí nos outros vídeos que vai estar bem explicadinho. E tem como a gente enxergar essa placa? Tem. É uma massa branca que fica grudada na superfície do dente. Então, eu vou... Então, esse quadrado preto eu estou ilustrando a placa, tá? Então, as bactérias, né, interagiram com o alimento, produziram a placa e essa placa vai tá fixada na superfície do dente. Se essa placa não for removida adequadamente, ela vai começar a desmineralizar a estrutura do dente onde ela está fixada. O que é essa desmineralização? O dente vai começar a perder minerais. O dente perdeu o mineral, a placa ficou aderida, vai formar a cárie, né? E essa cárie ela vai iniciar pelo esmalte. Essas bactérias que estão na placa vão começar a produzir o ácido que é chamado de ácido lático. É esse ácido que torna a superfície do dente enfraquecida e começa o processo de desmineralização até formar a cárie. É a cárie em esmalte. Nessa situação, a cárie, ela não dói. A cárie em esmalte não dói. Então, muitas vezes, a pessoa não percebe que está com a cárie. Então, se essa cárie ela tem a possibilidade de ser remineralizada. Se ela não for remineralizada, essa cárie vai progredir, tá? Vai progredir para a dentina. Eu ilustrei aqui de preto a cárie em dentina. A cárie em dentina, agora, ela já não precisa mais dos alimentos cariogênicos para crescer, porque a própria dentina, ela, como eu disse, ela é menos dura do que o esmalte, então as bactérias vão progredir mais rápido e vão usar a dentina como próprio alimento. Então, nessa condição, se não houver uma intervenção do dentista, essa cárie vai continuar crescendo, Em algumas situações, tem pessoas que não sentem nada, não sentem sensibilidade, né? Em outras, pode acontecer uma sensibilidade provocada, né? Provocada por água gelada, bebe água gelada, dói um pouco, para de beber água gelada, o dente para de doer. Come um doce, o dente dói, para de comer o doce, o dente para de doer. Então, pode acontecer uma sensibilidade provocada. E se, mesmo assim, a pessoa não for ao dentista, essa cárie vai continuar progredindo, o dente vai continuar perdendo mineral, vai continuar desmineralizando e a cárie vai crescer e ir em direção à polpa do dente.
a cárie ela vai ficar próxima à polpa do dente, que foi o que aconteceu no meu caso. A cárie ela progrediu e ficou próxima da polpa. Quando a cárie está próxima da polpa, o paciente pode sentir uma sensibilidade, tá? Como eu disse anteriormente. E se essa cárie encostar na polpa, quando a cárie encosta na polpa, a pessoa vai ter uma dor muito forte. É uma dor que a gente chama de dor espontânea. Dói à noite, dói sem o paciente fazer nada. É uma dor em que o paciente fala que é mais forte do que uma dor de parto, por exemplo. Então, nessas condições, quando essas bactérias já chegaram aqui na polpa, há necessidade de fazer o tratamento de canal. O que é isso? É remover todas essas bactérias que entraram em contato com a polpa do dente. Inclusive, remover a própria polpa. E essa polpa, ela apresenta um nervo, uma artéria e uma veia que dão comunicação com outras partes do corpo. Então, se não remover essas bactérias, pode ocasionar outros problemas mais graves. Então, eu vou explicar em um outro episódio quais são as consequências da cárie. Quais são os tipos de cárie que existem? A cárie ela pode ser classificada de inúmeras formas, quanto à localização, quanto à atividade, quanto à cavidade, mas isso é mais importante para dentista. Para fins didáticos, eu vou classificar a cárie em 3 tipos: cárie rasa, cárie média e cárie profunda. A cárie rasa, ela pega esmalte e uma pequena faixa de dentina. A cárie em esmalte, né, a cárie rasa, ela normalmente não dói, tá? A cárie média, ela pega esmalte e uma porção maior, uma faixa maior de dentina. Essa cárie média, né, em alguns casos pode ter uma pequena sensibilidade provocada, né, provocada por água gelada, por doce, café. Então, assim, em alguns casos a pessoa pode ter um pouco de sensibilidade, tá? E a cárie profunda, e a cárie profunda, ela pega esmalte, né, e chega quase próximo à polpa, tá? Essa classificação de rasa, média e profunda quer dizer o quê? O quanto ela vai se aproximando da polpa, tá? É a proximidade da cárie com a polpa. Em cárie profunda, pode acontecer, né, da pessoa sentir sensibilidade provocada também por água gelada, por doce, por café, ou pode acontecer também uma sensibilidade espontânea, né? Doeu, ficou doendo, e aí neste caso, nessas condições, tem que ser feito o tratamento de canal. No meu caso, eu tive uma cárie profunda, porém era uma cárie profunda com uma sensibilidade provocada, né? Quando eu bebia água gelada doía, quando eu comia doce doía, mas após remover essa cárie, o dente não doeu mais, até hoje, tá?
Então, as classificações da cárie, para ficar mais didático, são rasa, média e profunda. E diante de tudo que eu expliquei, o que vale mais a pena? Aprender a prevenir a cárie ou ter que ir ao dentista restaurar o dente após aparecer uma cárie? Se você restaurou o dente e não aprendeu a prevenir a cárie, o que vai acontecer? Esse dente provavelmente terá cárie novamente, porque a margem entre a restauração e o dente é uma região delicada, onde tem maior chance de infiltrar e formar nova cárie. E aí, quando você voltar ao dentista para restaurar novamente esse dente, vai ficar cada vez mais uma restauração maior, o dente pode chegar a doer, e se isso for se repetindo continuamente, você pode acabar perdendo o seu dente. E esse foi mais um episódio do programa Riso Bonito. E se é de seu interesse que você e seus filhos tenham dentes bonitos e saudáveis, acompanhe o meu conteúdo aqui na internet. Eu estou no Instagram, Facebook e YouTube. Um abraço e até breve.